Olá, agora vamos continuar a nossa conversa com a Leonéri. O que é importante também mencionar, Leonéri, é que temos tempo, não é? Não temos muito tempo, mas temos há cerca de 2 meses, não é? E para as pessoas nós não queremos que ninguém fique em pânico, porque esta informação que nós temos a dar é, quanto mais informação e quanto mais educação as pessoas sabem sobre este assunto, melhor e podem se preparar. É muito importante isso que a Helena falou agora, porque o pânico só vai paralisar a pessoa, vai paralisar a nossa comunidade. Então é muito importante que se eduquem bem quais são os direitos. Uma coisa muito importante que eu penso que as famílias devem fazer também é reunir-se, ter uma reunião entre eles e fazer um plano e dizer, olha, se, por exemplo, uma família que tem pai, mãe, crianças numa certa idade que já podem compreender e podem entender uma conversa que os pais tenham com eles, é bom que os pais se reúnam com a família e digam, se um de nós é detido pela polícia ou pela imigração, este vai ser o plano que nós vamos ter. E depois, quando a pessoa fica em casa sem o marido ou sem a esposa, eles já sabem qual é o plano que eles têm que fazer e qual é o próximo passo que eles têm que fazer. É muito importante que eles percebam bem qual é o estatuto do caso deles. Quero dizer isso, com isso se eles já introduziram um processo e estão à espera da resposta da imigração, tenham esses documentos todos à mão, porque é muito importante. Outra coisa também é procurar informação de um advogado ou um escritório onde possam oferecer informação legal. Ter essa informação, no momento que um de nós for detido ou levado pela polícia, levar aquele plano então e fazer realidade aquele plano e começar a fazer chamadas para se informar, porque quando uma pessoa é detida, tem o direito a ir em frente a um juiz de imigração. O juiz de imigração vai ler quais são as razões pelas quais foi detida e a pessoa pode ter a opção de ser libertada com uma condição baixo fiança. Pode pagar um certo dinheiro, $1000, seja o que for. O juiz é que assina aquela quantidade. A família tem que estar preparada para isso. Então é muito importante que eles tenham uma reunião, que falem como é que vai ser o processo, se na eventualidade de que algum deles seja detido ou pela imigração ou pela polícia local. Exatamente, essa informação é tanto, esse plano é tanto importante e há razão que achei que era tanto importante fazer este programa, que assim, para as pessoas muitas vezes nunca talvez pensarem neste plano, mas agora com esta informação podem ter um plano, têm tempo de obter um plano. Uma das coisas que é importante é que as pessoas, que é importante que infelizmente quando acontecem certas coisas, é que tenham muito cuidado, muito cuidado, que nós sabemos que por causa que muitas famílias estão com aquela ansiedade de legalizar a situação deles, muitas vezes, infelizmente, comecem a procurar pessoas, muitas delas não são advogados da imigração, são pessoas notários ou alguém que as pessoas conhecem, muitas vezes podem ser advogados, mas não compreendem nada da imigração, e as pessoas começam a pagar milhares de dinheiros para começar um processo que infelizmente não existe. É muito importante receber a informação correta da pessoa correta ou organização. O advogado que trabalha com imigração vai aconselhar você da melhor maneira para resolver o seu caso. É muito importante, então, fazer essa escolha e saber que esta pessoa tem umas licenças que pratica a lei de imigração nos Estados Unidos e que está informado das leis atuais, porque muitas vezes, como a Helena falou, às vezes de certos países vemos que tem pessoas que vêm com a mesma maneira de pensar e com a cultura deles pensam que um notário público, que é uma pessoa que só a notaria põe um carimbo num documento para fazer aquele documento legal. No país deles era capaz que dava conselhos de imigração ou praticava a lei. Neste país não é assim. Então, portanto, é bom saber que quando você vai escolher uma pessoa para ajudar com o seu caso, tem que ser uma pessoa, um advogado que pratica a imigração
e não pode ser mais ninguém. Exatamente, e o que acontece muitas vezes, Leonéria, que as pessoas arranjem advogados que falem português. Só por causa que um advogado fala português não quer dizer que ele que sabe as leis da migração. Infelizmente, nós temos a ver isso, acontece muitas vezes, ou às vezes arranjem advogados no internet, pelo Facebook, sabendo muito bem que estes advogados principalmente sabem que as pessoas estão numa altura de ansiedade e que querem legalizar o seu processo e, infelizmente, de dizer a realidade, o que acontece é que sabem, começam a levar dinheiro e a pessoa começa a pagar. E isso é tanto importante que isso acontece, temos a ver isso acontecer muitas, infelizmente, milhares de vezes, e nós não queremos que as pessoas que são vítimas desses fraud. A primeira coisa que a gente vê também é que eles logo pedem dinheiro. A primeira coisa que o advogado faz é pedir uma quantidade de dinheiro. É bom que o advogado peça dinheiro, mas é importante que você tenha uma consulta primeiro. Então, a primeira coisa que deve fazer é perguntar quanto leva o escritório ou o advogado para fazer uma consulta de 1 hora só ou 2 horas. Eles acostumam a cobrar por hora. Você pede a quantidade, vai, fala com o advogado, apresenta o seu caso, assim você já fica a saber se aquele advogado pode ajudar você ou não, em vez de dar aquela quantidade grande como espécie de um depósito, uma segurança para reter aquele advogado, para assegurar que aquele advogado vai representar você no seu caso daqui para frente. Mas muitas vezes as pessoas não fazem as perguntas certas. Tens que explicar qual é o seu caso, tem que explicar qual é a possibilidade de ganhar o seu caso ou de ter qualquer tipo de ajuda. É muito importante ter isso muito claro antes de assinar um contrato que você vai pagar muito dinheiro, que depois, ao fim, não vai chegar a um resultado positivo e você vai ser deportado ou vai ter que ficar sem ter uma resposta sobre o seu caso. E o que acontece, eu digo sempre, as pessoas, em vez de estar a gastar dinheiro com os advogados, sabendo que, infelizmente, não há alguma coisa que podem fazer, a melhor coisa que devem fazer é guardar o seu dinheiro, não é? Em vez de estar a dar o dinheiro a um advogado que não vai fazer nada, no fim, infelizmente, eu tenho falado com pessoas que têm sido vítimas de fraud, que têm gastado milhares e milhares de dinheiros, muitas vezes têm que pedir dinheiro a alguém para poder ter acesso a um advogado, sabendo muito bem que estes advogados não podem fazer nada, mas infelizmente levem o dinheiro e às vezes, eu digo sempre que é promessas falsas e infelizmente advogados e notários públicos que vão aproveitar esta ocasião para fazer dinheiro. É muito importante reconhecer que muitas vezes há pessoas que se aproveitam de uma crise, não é? Para fazer esta fraude, e o nível de fraude aumenta, a quantidade de fraude feita por pessoas que querem se aproveitar de uma crise neste momento, como é a crise de migração que vai acontecer nos próximos meses, se aproveitam e estafam as pessoas, não é? É triste ver que isso acontece, mas temos pessoas que fazem isso, é muito importante, como a Helena falou, não confiar num advogado só porque ele fala português, ou porque fala espanhol, ou porque fala Haitian Creole, que ele vai ter as respostas todas para resolver o seu caso. Uma pessoa educada e informada vale muito mais no momento de fazer uma decisão que tenha um impacto que vai ter uma repercussão no futuro da vida da pessoa e da família que está com eles. E é muito importante o que acontece muitas vezes, é que essas pessoas que estamos a falar, muitas vezes usem as igrejas, não é? Sabe que as pessoas vão às igrejas, tanto católica, seja de outra religião, mas entram nas igrejas porque sabem que as pessoas tenham confiança na igreja. E infelizmente estas pessoas entram e para dar informação errada, sabendo muito bem que é fácil das pessoas ser vítimas, que as pessoas acreditam, vão às igrejas e infelizmente nós temos a ver casos, eu tenho visto muitos casos de pessoas
a ganhar a confiança da pessoa pela Igreja e, infelizmente, a mandar para advogados que, infelizmente, não podem fazer nada. É um ponto muito certo que a Helena está falando agora, porque certas pessoas se aproveitam e eles se posicionam em lugares onde vão ter acesso a muita gente que está numa situação muito vulnerável, muito fraca, débil, não é? Nesse momento, pode ser a igreja, pode ser um centro comunitário de ajuda, e então é muito importante sempre ter o sexto sentido de pensar, ok, eu quero fazer o que é melhor para mim, para a minha situação e para a minha família. É como ir a um doutor e ter um diagnóstico de um doutor, não é? A gente depois diz, ok, este doutor diz que eu tenho isto, agora eu quero uma segunda opinião só para confirmar que esta primeira opinião ou este diagnóstico está bem feito. Então, eu recomendo que as pessoas façam a mesma coisa. Se uma pessoa se aproxima de você e diz, você tem que fazer isto e isto, tem que me dar este dinheiro, você diz, ok, está bem, mas depois você trata de informar-se para confirmar que esta informação realmente está certa e vai ajudar no seu caso. Exatamente, e as pessoas têm que ter muito cuidado com o Facebook. Eu sei que, infelizmente, as pessoas vão para o Facebook Live, não é? E já vi, infelizmente, muitas vezes as pessoas que não sabem nada da migração vão para o Facebook Live e começam a falar sobre a migração, sabendo que não há nada, mas infelizmente conhecem alguém ou conhecem um advogado que estão a fazer o recruitment para essas pessoas adquirirem pessoas para mandar para esses advogados que infelizmente não são fraud, e isso acontece muitas vezes, e o que acontece é que mesmo se a pessoa é a vítima de uma fraud, as pessoas depois ficam com medo, não querem dizer nada, porque o medo que esse advogado pode mandarem essa informação para a migração e começar o processo de deportação. Esta informação é tanto importante. Uma das coisas também, Leoneri, que queria apresentar é que a gente usamos isto em 2016, quando o presidente Trump ganhou pela primeira vez, e o que acontece, nós chamamos isto de red cards, são os cartões vermelhos. De um lado, nós temos em inglês, que diz que a pessoa tem todo o direito de não, que se alguém faz alguma pergunta, é parte da Constituição, que é o 5th Amendment, que a pessoa tem o direito de não dizer nada, não é? Isso é a primeira coisa que diz no cartão verde em inglês, não é? E depois também a segunda diz que a pessoa, que a pessoa não dá permisso de entrarem em casa baseado no 4th Amendment, o direito do 4th Amendment, da Constituição dos Estados Unidos. Unless, como já mencionamos, se a pessoa tem um warrant que é assinada por um juiz, que tem o nome exato e da pessoa, e esse é importante, que também, estas são coisas que já mencionamos, mas isto está escrito neste cartão verde. E também diz que a pessoa não dá permisso de rever o que a pessoa tem, baseado no 4th Amendment, não é? E I choose to exercise you, diz que eu tenho estes direitos da Constituição, estes direitos da parte da Constituição dos Estados Unidos. Este cartão, como temos a ver, temos a primeira parte em inglês, temos cartões que têm em português, também temos em inglês e espanhol, também temos em inglês e Haitian Creole, e temos acesso também às outras línguas. Estes cartões é muito importante, que é um cartão que a pessoa deve ter consigo. E nós temos, no Centro de Assistência ao Migrante, nós temos estes cartões, só quem está a ver o nosso programa, que está interessado em ter um cartão, por favor, podem entrar em contato com o Centro de Assistência ao Migrante. E, ao mesmo tempo, esta informação, este programa que nós estamos a fazer aqui no Canal 20, é importante porque nós queremos educar mais em pessoas, mais. Esta informação é útil, é muito importante, e nós queremos que a nossa comunidade tenha esta informação, que em caso, porque a informação e a preparação é tanto importante que a gente, oxalá que isso não aconteça a ninguém, mas tendo um plano é muito importante. Concordo muito com a Helena, é muito importante estar informado, poder
educação e poder de conhecimento vão mão a mão. Então é muito importante que a pessoa se eduque, saiba quais são os seus direitos, tenha esta informação à mão para poder alcançá-la, ter acesso a ela rapidamente, fazer um plano com a família, uma reunião, juntar-se, falar de tudo o que eles vão fazer. É muito importante estar preparado porque a gente não tem a certeza realmente como é que este governo vai fazer as coisas. Não é preciso ficar em pânico, não queremos dar pânico às pessoas e assustar as pessoas, só queremos educar, reforçar que vocês têm direitos, como seres humanos, vocês têm direitos e podem exercer esses direitos cá. É importante estar bem educado, falem com os familiares e preparem-se. Então, boa noite e então para a semana. Levado até si pela South Coast Health. Mais do que medicina.